Glória a Deus. Cumprimento a todos os moradores de Luxemburgo, com a paz do Senhor Jesus. Nesse meio-dia, eu quero dar graças a Deus por encontrar-me aqui nessa cidade, para poder honrar o nome do Senhor enquanto tenho fôlego de vida, louvando, adorando o nome do Senhor e proclamando a sua palavra, justa, fiel e verdadeira. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. Verso 3: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 12 diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! A palavra do Senhor diz nessa tarde, no livro de João, o apóstolo João, escrevendo esse livro, no qual fala do princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas, de toda essa criação, estava e vai ser eternamente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele estava com o Pai desde o princípio e todas as coisas foram criadas por Ele. Todo o universo, toda a criação, tudo que podemos ver nessa terra, não foi feita por mão de homens, mas pela mão do Criador, a natureza, os seres humanos, os animais, tudo que existe. A terra e a plenitude pertencem ao Deus Todo-Poderoso. A palavra nos diz que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E ele, o próprio Jesus, disse quando estava aqui na terra: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 3, verso 19 de João, diz que o mundo amou mais as trevas. Não amaram a luz que é o próprio Jesus Cristo. O Senhor está aclarando nessa tarde que Ele, assim como se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muitos não acreditam que Jesus veio, mas Jesus já veio em carne. E aquele que não prega a Jesus como homem e como Deus é o anticristo, diz a palavra do Senhor, porque não está confessando a Ele que Ele veio em carne, não acredita que Jesus já veio nesse mundo. E muitos ainda não acreditam que Ele virá na sua segunda vinda para arrebatar a igreja de Cristo.
Mas sabemos que a própria palavra descreve que sim, que ele virá em breve. A palavra nos diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Diz o Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que o Senhor quer falar nessa palavra, o Espírito Santo de Deus, é que o ser humano, o homem, a mulher, que são criaturas, porque todos um dia fomos criados a partir de Adão e Eva, e uma criação que foi Deus que fez. O homem foi tomado do pó e foi criado à imagem e semelhança de Deus. E foi feito o homem para servir e adorar a Deus nessa terra. Mas o homem, a mulher, como tem a liberdade de escolher e de tomar decisões por si mesmo, tem esse livre-arbítrio para poder decidir o que fazer, assim como fez Eva no começo. Ela tinha na sua possibilidade o destino de viver para a eternidade junto com o seu esposo e com toda a humanidade que ia vir a partir deles, sem pecado, sem enfermidades, sem dores, sem morte. Deus deixou tudo nas mãos deles. O único que eles tinham que fazer era obedecer a Deus, o seu mandamento. E o único mandamento que Deus deu para eles era não comer a árvore da ciência do mal, a ciência do bem e do mal. Um fruto que parecia delicioso à vista deles, só que Deus tinha proibido, porque Deus já sabe de antemão aquilo que pode suceder ao homem e para que iria servir essa fruta desse árvore, se a pessoa comesse. Mas o ser humano, muitas vezes, porque é homem, é falho, como dizem, e muitas vezes se quer apoiar na sua própria razão ou por curiosidade, quer fazer as coisas pelos seus meios, quer tentar a ver, que será se eu faço isso? Que será se eu faço aquilo? E o será é dúvida. E a dúvida não provém de Deus. Por isso é que o Senhor fala na sua palavra, para pedir sabedoria àquele que não tem sabedoria, e pedir com fé, porque o que duvida é como a onda do mar que vai de uma parte para outra e não tem um lugar, não fica numa mesma estabilidade. A onda do mar vai de um lado para outro. Assim é o ser humano que duvida, muitas vezes, daquilo que Deus fala. Quando Deus diz não, faças, e ele duvida, ele quer saber pelo seu próprio, o que será que acontecerá se eu faço isso, ou se eu faço aquilo? E assim está hoje essa humanidade. Mas eu tenho que falar e pregar a palavra de Deus como ela é, a verdade. Porque senão o Senhor irá me cobrar no dia do juízo. Porque a palavra nos diz que o juízo virá para todo aquele que detém a verdade
em justiça. E aquele que fala a verdade e manifesta a justiça, diz a palavra do Senhor. E eu prefiro agradar a Deus ante dos homens. Assim, muitos têm deixado se levar pela voz da sua própria mente, da sua própria razão, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. O que eu sinto, isso eu faço. Eu sinto assim, eu faço assim. Meu coração me diz que faça dessa maneira, eu faço assim. E a palavra nos diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que esquadrinho os corações, diz o próprio Deus. Aí há pessoas, através da filosofia, da sabedoria humana, da própria inteligência, tem se apoiado muito nas suas próprias razões e tem se distanciado do caminho que conduz até Deus. E qual é o caminho que conduz até Deus? Tem se distanciado do próprio Jesus. O próprio Jesus é o que estava desde o princípio e criou toda essa criação junto com o Pai. E muitos têm deixado a Jesus a um lado, à parte, como que se ele não tivesse a importância necessária que devíamos dar, mas ele tem sim. Ele é o caminho e ele é a verdade e ele é a vida. E ele diz na sua palavra: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro meio, não tem outro Deus, o qual possa levar o ser humano até Deus, o qual possa levar o ser humano até o perdão que precisa, até a reconciliação com Deus. Não tem Maria, não tem José, não tem Jorge, não tem Aparecida, não tem muitos outros deuses que foram criados pelos homens aqui na terra que possa levar até Deus. Não tem nenhuma padroeira que possa levar o ser humano até Deus, possa ganhar ou receber benefícios. A pessoa muitas vezes se deixa enganar pelo enganador, a serpente antiga, Satanás, que foi a que enganou Eva, com falsos discursos, com falsas palavras, com mentiras, enganos, dissimulações. E o próprio inimigo tem esse poder para enganar esse mundo e para distanciá-lo de Deus, para distanciá-lo do Criador, para distanciar de Jesus, que o único que quer fazer aqui nessa terra, nesse tempo, é ser o seu advogado, para poder intermediar a sua situação, a sua culpa, o seu pecado que o separa de Deus, o Pai. E tem deixado a Jesus num canto. Muitas vezes, muitos se lembram e querem falar de Jesus quando precisam, nas suas necessidades, quando se encontram doentes, quando se encontram em desespero, situações familiares que não dão mais para solucionar, casos que parecem perdidos. Aí se lembram de Jesus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo se fez carne, sendo Deus e estando com Deus, para pagar um sacrifício que era nós que merecíamos fazer esse sacrifício, de entregar a nossa própria vida para poder ser salvo, pero não era esse o plano. O plano de Deus era entregar o seu Filho, porque nossa carne, nosso corpo pecaminoso, cheio de sujeira, cheio de vaidade, cheio de pecado, não ia dar para pagar um sacrifício, um resgate tão grande por uma humanidade. Só Jesus Cristo pode fazer, e foi aceito o sacrifício dele na cruz do Calvário pelo Pai. E é por esse meio que o homem, a mulher,
podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. E o homem, sendo enganado por essa serpente astuta, chamado Satanás, o diabo, tem feito da sua vida o que bem quer fazer e tem implantado também dentro da humanidade sistemas de mentira que têm se infiltrado dentro das religiões, dentro da cultura, dentro da educação, dentro da saúde também, no sistema de saúde e muitos meios. Isso tudo é o plano do inimigo, enganar e levar muitas e muitas almas para uma condenação eterna. E por que eu digo isso? Porque a palavra foi aqui, se revelou e me tirou da cegueira espiritual para poder hoje contemplar a verdade de Deus e poder compartilhar com aquele que quiser ouvir, porque, como disse, somos livres para escolher aquilo que queremos para a nossa vida. O inimigo tem colocado nas pessoas uma cegueira tão grande e tem levado as pessoas a seguir um patamar que o mundo define para eles, seja na política, seja na religião, como falei, seja na educação, seja nas ideologias que há nesse mundo. E o que será ideologia? É tudo aquilo que o homem pode, quer, segundo suas razões, colocar. Ideologia vem de ideias que são colocadas na mente do ser humano, enquanto Deus tem uma palavra que é inefável, inerrante, porque ela não erra, ela não tem erro, nem sombra de variação. E os homens e as mulheres não querem, não gostam. Por quê? Porque através da luz, as trevas são postas em manifesto. E a luz é a que manifesta tudo que está em trevas e nas ocultas. Por isso é que esse mundo vai caindo cada vez mais, vai indo mais numa decadência tremenda. Por quê? Porque se perderam o respeito dos cidadãos uns aos outros. Porque ninguém respeita mais ninguém. Porque o amor tem se esfriado. Porque a mentira tem ganhado terreno. Porque a situação moral do mundo está cada vez mais degradante. Porque os princípios de Deus não são mais respeitados. Se não são respeitados os princípios e não são aceitos mais os princípios de Deus, quanto mais irão se respeitar uns aos outros, os homens, as mulheres. E assim foi no tempo em que Deus teve que mandar fogo e enxofre numa cidade pervertida pelo pecado, onde tinha se contaminado toda uma cidade inteira, por causa que não deram ouvidos à voz, às alertas, porque Deus dá oportunidade a todos. E tinha um homem que estava em meio a essa cidade. A palavra não nos diz se ele anunciava o Evangelho, mas a palavra nos diz que ele era um homem que afligia a sua alma por ver tanta maldade nessa cidade. E se afligia a sua alma, quer dizer que ele orava em favor dessa cidade. Muitas vezes nem a oração dá resultado. Ou
sociedade que não querem, são duros de serviço, não gostam de que se lhes fale a verdade, preferem viver no erro e na mentira. O inimigo tem cegado o entendimento deles. E Deus quer dar a oportunidade para todos se arrependerem, porque para isso veio Jesus ao mundo, para pregar o arrependimento e a conversão dos corações a Cristo Jesus, ao Salvador do mundo. Como dizia, as instituições de diversas áreas, seja a saúde, seja a educação, seja da cultura, estão contribuindo a que cada vez mais venha a ser desvalorizado esse tesouro aqui que se encontra a palavra de Deus.